Salário mínimo versus o salário mínimo para um estudante na Irlanda. Me chamo João Paulo Freitas, sou um dos idealizadores da Iniciar Intercâmbio. Essa agência é feita para você, para te ajudar a tirar do papel a ideia do intercâmbio. E como sempre, estamos aqui no YouTube para ajudar vocês com informações importantes e relevantes sobre o intercâmbio para você intercambista. Para você que quer ir para outro país, estudar, aprender uma nova língua, né? Melhorar aí no seu currículo. E hoje nós vamos bater um papo aqui falando sobre isso, salário mínimo versus salário mínimo de um estudante na Irlanda. Porque nos perguntam muito aqui, porque é super importante para nós estudantes, os brasileiros que vão para a Irlanda para ficar 8 meses, trabalhar. E essa parte financeira é super importante na hora de ajudar no planejamento da saída do Brasil, né, para fazer o seu intercâmbio na Irlanda. Mas antes de iniciar o vídeo, antes de passar essas informações aqui, esse bate-papo legal que vamos fazer, peço a você, vem aqui embaixo, fortalece a gente com like, compartilhe o vídeo com algum amigo, alguém que você saiba que quer fazer intercâmbio, que isso ajuda bastante a gente a espalhar a palavra aí, a nos mostrar mais para as pessoas que também têm interesse nesse assunto. Se você compartilhar aqui, deixar o seu like, interagir com a gente, deixe sua pergunta aqui se você tem uma pergunta específica que nós vamos te ajudar aqui com a resposta. Mas vamos parar de enrolação e vamos embora lá pro vídeo. Bom pessoal, como eu falei no início do vídeo, vamos bater um papo aqui bem legal, que é um assunto super importante, que é muito requisitado aqui sobre, né, essa parte financeira, nessa parte de salário, de trabalho na Irlanda. É uma coisa que impacta bastante na hora da decisão do intercambista, pois nós brasileiros precisamos sim trabalhar no destino do intercâmbio quando nós vamos ficar um longo período. Quando é uma curta duração, é diferente, você já se prepara com dinheiro ali para passar aquele período ali só para relaxar. Mas aquele estudante que vai para estudar longa duração, ficar 8 meses, normalmente renova, porque na Irlanda você pode renovar por mais 2 vezes. Você precisa trabalhar para poder se manter no país, juntar uma graninha, poder fazer sua renovação, passear, viajar, juntar dinheiro para voltar para o Brasil, seja o que for. E hoje nós vamos bater um papo aqui falando sobre isso. Existe diferença do salário mínimo de um irlandês, por exemplo, para um estudante? Nós já fizemos um vídeo aqui no canal antigamente, mas vou fazer aqui atualizado também. Há 2 anos atrás, na verdade, né, foi feito o vídeo, mas a gente vai aqui atualizar para vocês esse assunto. O que acontece? Não existe diferença, pessoal. O salário mínimo na Irlanda, ele é um salário mínimo para todo mundo. Se você vai trabalhar numa cozinha, por exemplo, como kitchen porter, e tem um irlandês que vai entrar como kitchen porter, e o salário é mínimo, os dois vão ganhar o salário mínimo, que hoje é 12,70. Há 2 anos atrás era 10,30, se eu não me engano. Olha a diferença de em pouco tempo como o salário mínimo na Irlanda evoluiu. Então, se você vai trabalhar na cozinha junto com o irlandês, os dois de kitchen porter, os dois vão ganhar, se for o salário mínimo, vão ganhar 12,70 a hora. Isso depende agora também, que pode ser que tenha cozinhas que pagam mais, tem cozinhas que pagam 12,80, 12,90, 13, 14, 15. Isso depende muito do empregador. O que não pode acontecer é você receber menos de 12,70, que por legislação, né, por lei, é o mínimo que você tem que receber. E fora que para quem trabalha como cleaner, esse salário mudou, que agora em vez de ser 12,70, para quem é cleaner é 13,30. Isso mesmo, pessoal, 13,30. Imagina, o salário para quem faz limpeza é 13,30. Mas vamos lá, eu deixei aqui embaixo uma cola porque tem bastante coisa. Eu quero fazer aqui uma comparação, aproveitar, né, falando de salário mínimo, que não tem diferença, eu quero deixar para vocês aqui um cálculo que eu fiz aqui para saber se você trabalhando, ganhando salário mínimo, dá para sobreviver na Irlanda, dá para fazer renovação, dá para salvar um dinheiro? Eu vou colocar aqui o cenário. Vamos lá, lembrando que para você ir para a Irlanda você precisa de 4.500 euros. Então você vai chegar na Irlanda com no mínimo 4.500 euros. E aí eu vou fazer aqui uma despesa. Imagine que você consegue uma acomodação para você pagar 600 euros nessa acomodação de aluguel. Então, já de cara, você vai pagar 600 euros de aluguel desses 4.500. E você também vai pagar mais 600 euros de depósito. Porque na Irlanda, quando você vai fazer um aluguel, você paga 1 mês de aluguel, né? Quando você vai alugar uma casa, um quarto, 1 mês de aluguel e mais 1 mês ali de calção, que é um dinheiro que eles têm para poder garantir se acontecer alguma coisa na casa, você não pagar um aluguel, então tem esse calção. Só aí já são 1.200 euros. E aí você vai ter despesa também quando você for fazer for na imigração, mais 300 euros. E eu coloquei aqui mais 500 euros de despesas totais iniciais até você conseguir um trabalho, tá? Vamos colocar assim. Então isso dá um total de uma despesa que, na verdade, sobra, né, desses 4.500, com todas essas despesas. Eu vou deixar anotado aqui também, né? Tá anotado aqui. Você vai sobrar
2.500 euros e lembrando que mais 600 euros de depósito, que aquele dinheiro é seu, ele está lá guardado e quando você sair da Irlanda você vai receber esse dinheiro de volta. Então sobra 2.500 e mais 600 que está do depósito, mas esse dinheiro está reservado lá. E aí vamos colocar aqui, eu coloquei um exemplo, pessoal, que você ir para o período na Irlanda indo em março. Por quê? Você indo em março, você vai terminar em outubro. E nessa linha do tempo aí, desse período, você vai passar no período de 20 horas, mas você vai pegar todo o período do verão de 40 horas. E aí, para que isso? Porque eu quero fazer um cálculo para vocês. A sua programação pode ser diferente. Quando você renovar, você vai passar num período diferente, né? Você vai terminar outubro, aí você vai fazer novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então você vai pegar só ali, na sua renovação vai pegar poucos meses, né? Um mês só, na verdade, né? Para poder trabalhar 40 horas. Você vai pegar um mês para trabalhar 40 horas. Mas nesse cálculo que eu fiz aqui, você chegando na Irlanda, no seu primeiro curso, em março, você vai pegar o período de 20 horas e vai pegar o período todo de 40 horas, que é junho, julho, agosto e setembro, pessoal. E outra coisa que eu também já falei em vídeos aqui, mas às vezes algumas pessoas não acompanharam ainda, não viram. O curso, nós sempre falamos 8 meses, que é uma forma arredondada que se dá para o curso de 33 semanas. Não são 8 meses exatos, são 33 semanas, porque tem mês que tem 5 semanas, então é um cálculo corrido. São 25 semanas estudando, mais 8 semanas de férias. Então são um total de 33 semanas. E aí vamos lá, março a outubro. Se você trabalhar 20 horas, no período que pode 20 horas, né? Ali você vai março, abril, maio, aí são 20 horas. Depois junho, julho, agosto, setembro, você pode trabalhar 40 horas. Outubro, 20 horas de novo. Você vai trabalhar 16 semanas trabalhando 20 horas. Isso você ganhando o mínimo normal, 12,70, você vai levantar uma quantia de 4.064. Isso é com imposto, sem imposto, na verdade ainda, tá? Não tirou o imposto ainda, eu vou falar mais à frente. E aí você vai trabalhar mais 17 semanas por 40 horas, que você vai fazer um total de 8.636 euros. Estou olhando para baixo porque é muita informação, tô com a cola aqui. E aí, isso dá um total de 12.700 euros durante 8 meses, tá? Isso estou colocando se você conseguir um trabalho já no primeiro mês direto, que não é o que acontece, tá? Ou acontece, tem gente que já consegue na hora que chega, mas eu estou colocando aqui o período cheio. Daí você pode fazer um cálculozinho de contar aí um mês, 3 semanas, depende da realidade de cada um, mas eu estou colocando aqui um período cheio, tá? Porque isso pode ser também na sua renovação. Então vamos lá, 16 semanas trabalhando 20 horas, 17 semanas trabalhando 40 horas, total 12.700. E eu tirei aqui uma quantia alta de imposto, eu tirei 15% desse total, tá? 15% desse total, sobra 10.795 euros. Se você ganhar esse período que eu falei, 12.700 bruto, líquido 10.795 euros. E aí o que eu fiz? Eu peguei, dividi esse valor por 8 meses, que dá 1.349 euros por mês. A média, pessoal, isso é a média total, somando as 16 semanas com as 17 semanas aqui, trabalhando 20, 40 horas, que é o permitido por lei. E isso dá, em 8 meses, dá 1.349. Aí beleza. Aí você imagina que você tem uma despesa do aluguel depois, né? Seguindo os meses, eu coloquei aqui uma despesa de 600 que eu falei no início. E lembrando que pode ser que você tenha um aluguel um pouco mais caro ou um pouco mais barato, tá? Eu conheço pessoas que pagam 400, tem que trazer 50, 500. Isso varia muito, pessoal. Varia da distância, varia do landlord. Então, são realidades diferentes. Tem um vídeo aqui que eu fiz também, vou deixar aqui no card. Que fala, os alunos falando, o card aqui na verdade, né? Os alunos falando a realidade das despesas deles, né? Eu coloquei aqui um cenário mais ou menos, 600 de aluguel, 20 de internet, e eu coloquei aqui 250 de despesa de alimentação, mais energia, essas coisas, né? Porque normalmente você vai dividir a casa, então essas despesas da casa são divididas, você gasta 30, 40 euros por mês com energia, depende do verão, inverno também, que dá um total dessas despesas, pessoal, de 870. Eu coloquei aqui uma despesa um pouco alta, tá? Tem realidades maiores e menores. Quando é casal é melhor ainda, pessoal, isso dá para juntar mais dinheiro. Uma despesa de 870 por mês. Desses 1.349 da média total, pessoal, vão sobrar 479 euros por mês. E aí eu peguei esses 479 que sobra, né? Claro que tem da festa, tem essas coisas, mas isso depende da realidade de cada um. Nesse cenário, tá? E você pode fazer o seu cálculo de acordo com a sua realidade.
479 por mês vezes 8 dá 3.832 euros que sobram depois dessas despesas, tá? As despesas padrão, despesa de acomodação, despesa de internet, despesa de comida e as despesas da casa. Esses 3.832 eu somei com os 2.500 que sobrou do início lá, né? Você levou 4.500, se você gastou daquela forma que eu falei, sobrou ali 2.500, pode ser mais, pode ser menos, mas não é para dar tanta diferença assim, faltar tanto, porque eu botei 500 euros ali de despesa para você considerar até o primeiro mês ali para conseguir um trabalho. Normalmente as pessoas conseguem no primeiro mês de trabalho, pessoal, tá? Trabalho tem bastante na Irlanda e depende da cidade também. Esses dois somados, os 3.832 mais os 2.500 que sobraram, mais os 600 de depósito, isso dá um total de 6.932 euros. Imagina então que você foi para a Irlanda, fazer um curso só, você trabalhou nesse período que eu te falei, de março a outubro, 20 horas no período que pode 20 horas, 40 horas no que pode 40 horas. No final, se você fosse embora no final de tudo com essas despesas que variam, tá, pessoal? Mais ou menos, não é verdade absoluta. Aqui estou fazendo uma média que não tem como eu passar um valor assim 100% exato real. Então é uma média para mais ou para menos. E aí você sobraria 6.932 euros. Você voltaria para o Brasil com um dinheirinho a mais, né? Se você tivesse que voltar ali naquele intercâmbio primeiro só, se você não fosse fazer renovação. Isso trabalhando o mínimo. E aí o que eu fiz? Eu fiz aqui um cenário também, porque muitas pessoas às vezes acabam conseguindo um trabalho informal, às vezes até mesmo no trabalho normal, trabalham mais horas para poder juntar mais dinheiro, porque tudo aumentou na Irlanda. Então eu coloquei outro cenário aqui, que ao invés de 20 horas, se você trabalhasse 30 horas nesse período, o período que pode 20 horas, a sua média fosse 30 horas e no verão 40 horas, naquele período. Então vamos lá. Se você trabalhar 16 semanas que pode 20 horas, trabalhando 30, seria uma média ali de 6.096 euros bruto, que daria com desconto, botei os 15%, 5.180, tá? Então tá bom, 5.180. Com isso, os 5.180 mais a soma do total, que é das 17 horas, 8.636 mais o desconto ali, eu peguei a conta ali já, puxei do outro lado, os 3.000 e pouco, acrescentei 1.116 a mais que você ganharia com essas 30 horas, né? Você trabalhando 10 horas a mais. Então, no final, com as mesmas contas, as mesmas despesas ali, você ganharia um total de 8.048 euros. Então você voltaria para o Brasil, se você fosse voltar para o Brasil no primeiro, ali no primeiro intercâmbio, né, você não quer renovar, você voltaria com 8.048 euros. Isso para uma pessoa regrada, que não vai viajar, que não vai ter festa, que não vai fazer nada. Isso depende muito da realidade de cada um, pessoal. Varia, esses valores vão variar. Acomodação pode ser que seja 500, pode ser que seja 700, alimentação pode variar, então isso tudo varia, mas dentro desse cenário, tá? Não estamos falando que é isso que você vai fazer, isso depende muito de cada cenário, de cada pessoa, de cada realidade. Então, trabalhando 30 horas, a média de 30 horas durante esse período e 40 horas durante o verão, você faria 8.048 euros. Lembrando também que como eu falei, eu fiz para os 8 meses corrido, mas tem ali o começo, que às vezes você não vai conseguir o seu trabalho no primeiro mês, mas se você renova, você já vai estar trabalhando, tá? Então, desse dinheiro, do cenário de 20 horas, 6.932, você vai tirar aí entre 2.600 a 3.000 para uma renovação, a depender da cidade. Eu estou falando da cidade de Galway, que é a cidade onde nós temos nossa base. Em Dublin tem renovações mais baratas, Limerick, Cork, tem renovações de todo preço, né? Então, se você fosse renovar, ainda assim também sobraria um dinheiro, não muito. Você conseguiria fazer uma viagem. E lembrando que para viajar na Europa não é tão caro. Você consegue viajar de Ryanair, você consegue ficar num hostel, economizar. Então, dá para fazer alguma coisa assim, pessoal. A Irlanda ainda é um custo-benefício muito bom para quem quer fazer intercâmbio e precisa trabalhar, tá? Tem também Malta, mas Malta para trabalhar o salário é mais baixo. Lá também é mais complicado, você só pode trabalhar depois de 3 meses. Tem Dubai, que é muito bom também, você pode trabalhar horas limitadas também. Mas a Irlanda hoje é queridinha, né? Por estar na Europa, você poder viajar com facilidade, poder se locomover dentro do espaço europeu ali, conhecer vários países sem gastar muito. A Irlanda ainda é o melhor custo-benefício, pois o salário da Irlanda acompanhou a inflação, acompanhou todo o crescimento aí nos preços de acomodação, de alimentação, depois de pandemia. Então teve um acompanhamento aí desse salário diferente de outros países, que acabou o salário ficando estagnado. Então é isso, pessoal.
não existe diferença entre o salário de alguém que já é um residente ali, que só está trabalhando na Irlanda, ou um irlandês, de um estudante. O salário mínimo é igual. Lembrando, R$ 12,70 para o salário mínimo, R$ 13,30 para quem faz cleaner, e daí para frente, né? E daí é só para frente. R$ 12,70 é o mínimo, R$ 13,30 é o mínimo. Tem gente que ganha 20 euros a hora ali fazendo cleaner, dependendo do cleaner. Tem gente que ganha 15, tem gente que ganha R$ 12,90 fazendo o kit importer, tem gente que ganha 13. Então depende muito de onde você vai trabalhar, depende muito do estabelecimento que você vai trabalhar. Mas lembrando, você não pode ganhar menos que R$ 12,70 e nem menos que R$ 13,30 se você está fazendo cleaner. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falo sempre, estamos aqui para ajudar vocês com informações importantes e relevantes. E esse assunto aqui é um assunto bem polêmico, onde as pessoas precisam de muita informação para poder fazer um planejamento direitinho de intercâmbio. E lembrando, é 4.500 euros, pessoal. Não vá com menos de 4.500 euros para a Irlanda. Espera um pouquinho, junta dinheiro, espera um pouquinho para fechar seu intercâmbio. Se você vê que não vai conseguir levantar esses 4.500 a tempo, porque é super importante você estar bem, você ter seu bem-estar, o seu intercâmbio sair da melhor forma possível. É isso que nós prezamos para os nossos alunos, por isso nós orientamos com muita calma, com muita cautela, para você fazer esse intercâmbio e ter a melhor experiência possível durante o seu intercâmbio. Aquele abraço, pessoal, e nos vemos no próximo vídeo. Deixa aqui seu like, compartilhe com seus amigos, espalhe a palavra aí para ajudar a gente a esse vídeo aqui a cair nos ouvidos aí, na visão, né, de outras pessoas também que estão planejando fazer o intercâmbio para a Irlanda. Aquele abraço e nos vemos no próximo vídeo então.